Olá, boa noite para você. Em tempos de crise, o trabalhador tenta a duras penas se manter no emprego, compra só o necessário, deixa de fazer dívidas e na outra ponta está o governo, que acaba arrecadando menos e para equalizar as contas aumenta os impostos. No Amazonas, nos primeiros 6 meses de 2017, o contribuinte pagou 12% a mais de impostos do que no mesmo período do ano passado. Só até o início do mês de agosto, os amazonenses já pagaram quase 16 bilhões de reais em impostos, 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. O valor pago no Amazonas representa 1,24% do total de impostos arrecadados no Brasil, em torno de 1,3 trilhão. Só na capital, os contribuintes já pagaram 731 milhões. Será que eles sabem para onde vai toda essa grana? A senhora tem ideia para onde vai o imposto que a gente paga? Não, ainda não tenho essa ideia. Né? Tem essa dúvida ainda. Os impostos, seu Maurílio e Dona Maria de Lourdes, são pagos por pessoas físicas e jurídicas e arrecadados pelos governos municipal, estadual e federal. O dinheiro serve para custear os gastos e investimentos públicos. Eles estão embutidos em tudo que compramos. Quanto mais caro o produto, mais alto fica o imposto. E essa verba é investida de forma correta? Normalmente seria para retornar em benefício à população. Só que normalmente ninguém se vê isso devido à infraestrutura que a gente tem, a educação deficiente, a segurança deficiente, uma série de fatores que a gente observa que os impostos pagos não são devidamente devolvidos à população. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Atualmente, ela corresponde a aproximadamente 37% do produto interno bruto. Os empresários e consumidores sentem impacto com isso, devido à elevação da alíquota do ICMS para 18% nos produtos essenciais como a cesta básica, segundo a Federação do Comércio do Estado do Amazonas. Isso tudo onera o consumidor, porque os preços decorrentes desses aumentos são repassados para o consumidor. E o consumidor deixa de consumir e com isso prejudica a atividade comercial, enfim, toda a economia. Para a Federação das Indústrias, o aumento dos tributos é um reflexo da crise. Apesar dos incentivos fiscais, a carga tributária para o setor fabril é elevada. Isso é ruim para o setor. Isso impacta de uma forma muito negativa na atividade econômica. E a carga tributária é um fator que contribui muito para que reduza a competitividade dos produtos que aqui nós fabricamos. E com isso tem um reflexo em toda a cadeia econômica. Para o representante da Federação das Indústrias do Amazonas, a melhor alternativa para que todos não sofram com a elevação dos impostos seria uma reforma tributária. Seria muito importante que a reforma tributária fosse exatamente realizada para que a gente tenha um equilíbrio entre os estados, entre a arrecadação e olhasse sempre que a empresa é que gera emprego, que gera renda, no sentido de que a gente fizesse com que elas ficassem mais competitivas e reduzisse a carga tributária. A polícia da capital prendeu mais um suspeito de participação na morte do soldado Portilho, ocorrido há pouco mais de 2 meses em uma invasão ao lado do conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. William Paiva Cavalcante, conhecido como Sorriso, é mais um dos suspeitos a ser preso por participação na morte do policial militar Paulo Portilho, encontrado morto em uma invasão no dia 30 de maio deste ano. O suspeito disse à equipe da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas que só teria participado do crime como olheiro. Conversamos com ele, ele admite uma participação de olheiro. Apenas presenciou tudo e participou como olheiro, mas nós não acreditamos nisso, porque pelo que eu soube através do homicídio,
os depoimentos dos demais colocam ele efetivamente na cena do crime. Segundo a CEAOP, após denúncias, o suspeito foi encontrado na casa da mãe, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Esse é o 13º suspeito de participação na morte do soldado Portilho. Neste vídeo de celular, o William conta detalhes do crime. Participei da morte do policial lá, que eu tava bandido, índio, filé. Aí chegou lá querendo comprar terreno lá e os caras viram que era a polícia e mataram ele. Ao todo, 15 pessoas são suspeitas de participar do homicídio. Mais 2 suspeitos seguem foragidos. O deputado federal e apresentador de televisão, Sabino Castelo Branco, passou por uma nova cirurgia na tarde de hoje. Sabino tem 52 anos e está internado desde a noite passada, quando deu entrada em um hospital particular de Manaus com um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico. O estado de saúde do deputado, por enquanto, é desconhecido, porque, de acordo com os assessores, a família não autorizou que os boletins médicos fossem divulgados à imprensa. O que a gente sabe, por palavra de médicos, é que esse tipo de AVC traz consequências graves. A família e os médicos de Sabino Castelo Branco estudam a possibilidade do deputado ser transferido em uma UTI aérea para um hospital em São Paulo. A Defesa Civil do Amazonas emitiu hoje estado de atenção para 11 municípios das calhas do rio Juruá, Purus e Madeira por falta de chuva e pela diminuição do volume de águas da região. De acordo com dados do Sistema de Proteção da Amazônia, as bacias do rio Juruá, Purus e Madeira estão no trimestre mais seco do ano e que, apesar da falta de chuvas ser comum para a época, em 2017, essas chuvas estão abaixo da média. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 27 e 37 graus. Em Tocantins, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. No município de Rio Preto da Eva, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. E em São Gabriel da Cachoeira, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima de 33 graus. A Secretaria de Cultura do Estado está com programação especial que oferece cultura e lazer todos os domingos para a população. As atividades fazem parte do Verão na Praça. Entretenimento, arte, teatro, música. Tudo isso você pode encontrar todos os domingos no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, e no Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo. As atividades fazem parte da programação do Verão na Praça, um projeto que oferece cultura e lazer para todas as idades. Uma programação super extensa, envolvendo todas as artes. É o teatro, é a música, é a dança, desde o profissional até os nossos alunos do Liceu de Artes e Ofício. Uma prova de que para se divertir não existe distinção de idade é o Hermes. Ele veio aproveitar as atividades com os amigos no Parque Rio Negro e brincou à vontade. Eu ia fazer essa brincadeira com cadeira, mas não foi... Tá vendo que as crianças elas não têm muito contato com essas brincadeiras antigas, né, do passado, né? Uma boa oportunidade delas conhecerem. Esse saxofonista trabalha nas ruas de Manaus, mostrando seu trabalho há 30 anos. Para ele, ter um espaço como esse no Largo São Sebastião para expor seu talento é algo gratificante. A minha música ela leva muita tranquilidade, porque eu sou um saxofonista, que eu toco blues, jazz, bossa nova e trago a mensagem cultural na rua. Ao povo que está para... As crianças adoram. Esse desenhista não pensa diferente. Todos que passam por aqui admiram não só a beleza do teatro, mas também o trabalho do artista.
Eu sempre gosto dessa relação com o público, né? A gente trabalha muito com o nosso trabalho chegando ao público sem que a gente tenha um corpo a corpo, né? E caricaturar em eventos assim, a gente experimenta essa relação mais próxima, mais íntima. E o Arthur não perdeu a oportunidade de ter o rosto desenhado em uma caricatura. Eu peguei, perguntei, aí ele falou, não, é de graça, tá bom. Eu sentei lá e ele fez um desenho meu. E o que você achou? Achei bem bonito, ficou bacana. As programações do Verão na Praça acontecem todos os domingos, com início às 5h30 da tarde. A programação vai até o primeiro domingo de outubro. Agora, o mês de agosto, nós temos um incremento na programação, que é a Mostra de Cultura Popular do Amazonas. Nos domingos de setembro e outubro, nós vamos ter agregada a programação, o Circuito Amazonas de Artes Visuais e a Mostra Amazonas de Audiovisual. Então, já pode deixar o compromisso agendado e aproveitar, porque as programações são gratuitas. Pela primeira vez, Manaus sediou uma competição de jiu-jitsu com as regras de organização como o do futebol, em que os lutadores disputam entre si até a grande final. A disputa é diferente dos tradicionais torneios de jiu-jitsu. São montados 2 grupos com 5 lutadores cada, onde todos se enfrentam. Assim como no futebol, na Copa Pódio de Jiu-Jitsu, uma vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não pontua. A cada luta, uma emoção diferente, todo mundo de olho na grande final. No desafio Caboclos versus Pantaneiros, a decisão ficou para os líderes de cada time. De um lado, Xande Ribeiro, do outro, Roberto Ciborgue, que fizeram uma luta longa e emocionante. No tempo normal, nada definido, e a disputa entre as equipes terminou empatada. Já na final do Grand Prix, uma luta de tirar o fôlego. O americano DJ Jackson, do grupo Rio Negro, contra o brasileiro Felipe Andrews, do grupo Solimões. No final da luta, o americano levou a melhor. E a seleção brasileira masculina de vôlei já está em Manaus para o jogo de amanhã no ginásio poliesportivo do Amazonas contra os Estados Unidos. Hoje pela manhã, os jogadores foram a um shopping da cidade para dar autógrafos e levaram os fãs à loucura. A fila parecia não ter fim. E de repente, aquela gritaria frenética de fã para ver o ídolo de pertinho. Essa euforia toda era por causa da seleção brasileira de vôlei masculino, que já está em Manaus. Mas, espera aí, não era para eles estarem na quadra treinando? Só que antes do treino, eles arrumaram um tempinho na agenda para uma sessão de autógrafos aos fãs aqui de Manaus. As irmãs Júlia e Jamile chegaram cedo neste shopping na zona centro-oeste de Manaus às 7 horas da manhã. Elas foram as primeiras da fila. Principalmente com Alice Lucarelli, para ter... Ah, meu Deus, ela tem a maior paixão pelo vôlei em si, eu também, a família toda tem, mas o objetivo, assim, o Wallace como um nome agora no mundo do voleibol, com certeza é o primeiro nome que vem à mente. Eu estava bem ansiosa desde 7 horas lá fora do shopping, eu estava muito nervosa para vir aqui. Os olhos estavam voltados para o Lucarelli, ponteiro de 1,90 m da seleção. Então isso foi realmente muito legal. Hoje a gente já esperava um público, então a gente fica muito feliz que todo mundo aderiu bastante ao vôlei, a gente gosta bastante desse carinho, a gente se sente muito querido e a gente tenta, no mínimo, retribuir todo esse carinho que é nos dado. Já o Maurício, um dos gigantes com 2,08 m de altura, é fonte de inspiração para os futuros jogadores. Antes de ser atleta, foi servente de pedreiro. Hoje, realizou esse sonho de fazer parte da seleção brasileira. Vem da cidade do interior de Minas, se chama Iturama, e lá eu trabalhava como engraxate de sapato, trabalhei como entregador de jornal, servente pedreiro, e não tenho vergonha, é digno como qualquer outra profissão, e hoje eu me considero privilegiado e abençoado realmente por fazer o que eu amo e conseguir sustentar minha família com o suor do meu trabalho. E isso que sirva realmente de inspiração para as crianças, para adolescentes.
A equipe vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos amanhã, no ginásio poliesportivo do Amazonas. Neste domingo, eles venceram os americanos por 3-0 em São Paulo. Os amistosos servem de preparação para a Copa dos Campeões, que vai ser disputada no mês que vem no Japão. É um amistoso internacional muito importante, talvez um dos grandes clássicos do voleibol internacional, nosso segundo compromisso. E ficamos muito felizes, né, de já ter uma arena completa, o público todo jogando junto. Para a gente é muito bom, e trazer o voleibol, mostrar hoje o que temos de melhor, né, no voleibol brasileiro. Então, o que eu posso deixar aqui de mensagem é que vamos nos doar ao máximo para fazer um grande jogo. A turma em Manaus está desfalcada. Bruninho, o Wallace e Lucão não vieram para o jogo, mas o treinador garante uma boa partida contra o adversário. Temos um grupo bastante homogêneo, claro que esses 3 jogadores são extremamente importantes, mas eu preciso, né, em algum momento, sempre testar novos jogadores, assim como eu fiz lá no Ibirapuera. Vou fazer também nos 2 próximos amistosos em Chicago, mas podem ter certeza de que todos os garotos estão muito bem preparados, né, e temos um grupo muito equilibrado, por isso a certeza de um grande jogo amanhã. O treino da equipe é hoje à noite. Os ingressos para o amistoso de amanhã já esgotaram. Enfermeiros terceirizados da Fundação Hospital Adriano Jorge, na Zona Sul de Manaus, paralisaram as atividades na manhã de hoje. Eles alegam que estão com os salários atrasados. O trânsito na Avenida Carvalho Leal ficou congestionado em alguns momentos na manhã de hoje. É que os enfermeiros, funcionários terceirizados da Fundação Hospital Adriano Jorge, paralisaram as atividades por falta de pagamento de salário. Eles alegam que 180 trabalhadores estão há quase 3 meses sem receber. Esses funcionários que vocês podem ver estão sem seu salário, estão sem seu alimento, estão sem pagar o seu aluguel, que muitos aqui são pais de família, mãe de família, que não tem de onde tirar. E o único emprego que eles têm, a maioria, depende daqui. É muito difícil a gente trabalhar, todo dia sair de casa, arriscando nossas vidas para vir para o nosso trabalho e chegar aqui no final do mês contando com aquele dinheiro e não sair. E não é a primeira vez. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo repasse dos pagamentos, informou que a direção do hospital está trabalhando para efetivar o pagamento da empresa terceirizada de enfermagem no tempo mais breve possível. As apresentações do Festival Folclórico do Amazonas no Anfiteatro da Ponta Negra contagiaram o público neste domingo. Quem ainda não foi lá, é melhor aproveitar logo, que o evento segue só até quarta-feira. Nesse último domingo, o Anfiteatro da Ponta Negra ficou assim, lotado. É que eles vieram prestigiar as apresentações do 61º Festival Folclórico do Amazonas, realizado pela primeira vez na Ponta Negra, um dos principais cartões postais da cidade. Os festejos começaram no dia 4 de agosto com muitas danças e comidas típicas. Por aqui, já passaram cerca de 35 mil pessoas. O público tem aceitado bastante o Festival Folclórico aqui na Ponta Negra. Já nos disseram pelas redes sociais e aqui pessoalmente que querem que todo ano seja feito o Festival Folclórico aqui. E os grupos também querem que continue aqui na Ponta Negra. A alegria dos integrantes da quadrilha tradicional Brotinho do Parque contagiaram o público com tanta alegria. Esse é só um dos 8 grupos que se apresentaram na noite deste domingo. Achando muito bom, porque é o primeiro ano que eu participo aqui, né? Então eu achei legal, assim, porque deu muito público. Pra gente é novidade e a gente tá muito feliz porque nós estamos aqui, né? Eu espero que o ano que venha seja aqui também. Quem não pôde comparecer em uma das noites do Festival Folclórico, ainda dá tempo de participar. O evento vai até o dia 16, na quarta-feira, ainda com muitas novidades. Daqui para lá nós vamos ter novidades, tem apresentações com bastante disputa já tradicional dentro do festival, então o público tem muita coisa para curtir ainda. Quem já foi prestigiar o evento não se arrependeu. Eu trouxe a família toda, eu não sabia do evento, é minha irmã que me falou, aí eu vim, mas estou gostando e tá tudo bom, a comida boa, a música boa, estou gostando muito.
E outro local que foi sucesso de público neste fim de semana foi a Feira Passo a Passo. Além dos shows musicais, a feira evidenciou também a culinária regional, que esse ano trouxe uma novidade, a mistura com a gastronomia internacional. Esse vai e vem de pessoas mostra que a Feira do Passo mais uma vez atingiu seu objetivo, que é atrair os olhares para o centro histórico de Manaus. O objetivo de admirar a beleza arquitetônica se mistura com o desejo de experimentar novos sabores. E no meio de tantas variedades de comidas estão os tradicionais pratos da culinária amazônica. Mas nesta quarta edição da Feira Passo a Passo, a novidade ficou por conta da mistura de sabores da gastronomia regional com a gastronomia internacional. Vai uma lasanha com pirarucu de casaca? É a primeira vez que eu estou numa feira. Eu sou formada em gastronomia, mas tenho uma especialização numa escola italiana. Então eu não poderia deixar de trazer uma comida italiana, que é uma lasanha à moda da chefe, e também o tradicional daqui da região, que é um pirarucu de casaca, bem tradicional mesmo, que é a receita da minha avó. Aqui, um dos pratos típicos da cozinha oriental ganhou um toque amazônico. Dessa vez eu trouxe o yakisoba com Vitória Régia, é o pecílio da Vitória Régia, é o talo da Vitória Régia, tá? É aquele que sustenta a folha. Numa feira que mostra com riquezas de detalhes a culinária regional, não poderia faltar o tradicional tacacá, com goma, tucupi, camarão e jambu. Bom, eu trouxe a minha gastronomia preferida, né, que é a amazônica. Eu já fiz outros pratos que saíram bem, mas o tacacá é preferência amazonense. A maioria adora tacacá. O tacacá, a moda tradicional, é sem dúvida um dos pratos favoritos dos amazonenses, mas a criatividade de um chefe de cozinha vai muito além, e aqui na Feira Passo a Passo tem um prato que tem chamado a atenção dos visitantes. É o mesmo tacacá, mas ao invés da cuia de madeira, o tacacá desconstruído é servido numa cuia comestível. O tacacá desconstruído ele é um prato baseado na culinária paraense, né, trazendo um pouco, né, para a nossa cultura. É servido diferente do tradicional, servido numa cuia comestível, que é a base da crueira, com o tucupi encorpado e o jambu empanado. Além da fusão de pratos amazônicos com internacionais, uma novidade desta edição da Feira do Passo foi a realização de shows musicais à beira do Rio Negro. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral. Em seguida, tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.